Oi, gente, boa tarde. Vamos começar a nossa live, certo? A gente vai falar um pouco hoje da nossa live. A gente vai começar a nossa live hoje, certo? Hoje é o Dia Mundial do Autismo, tá bom? A gente vai ter aqui uma amiga nossa, né? Mãe, que eu sou muito fã, a Raquel. Vou já chamar ela, Raquel. Vou chamar aqui ela pra ela participar dessa live, tá bom? Vamos lá, esperando que eu tô chamando aqui a Raquel, gente. Raquel, manda aí o convite pra mim, Raquel. Aparece, vai pedir uma solicitação pra você participar do vídeo. Mande aí pra mim, por favor. Pedro, vem cá. Gente, hoje é o dia do Pedro. Olha aqui o Pedro. Pedro, vem cá. Pedro tá correndo aqui. Olha, diz oi, vem cá, ó. Diz oi, gente. Oi. Raquel, manda aí o convite, Raquel. Fala com as pessoas que estão ao vivo, dá oi. Gente, oi, tudo bom? O pessoal que tá entrando aí na nossa live, tá bom? Tô esperando aqui a Raquel me adicionar. Sejam bem-vindos, certo? A nossa live de hoje. Tia Manu. Oi, Raquel. Gente, Oi, o pessoal tá... Sofia. Boa tarde. Boa tarde. Tá me vendo aí direitinho? Nós estamos todos de azul, né? Todas de azul, representando o nosso mundo azul, nossos filhos, o nosso mundo. Isso mesmo. Gente, para quem tá chegando aí, o pessoal tá entrando, tá bom? Hoje a nossa live é para falar desse Dia Mundial de Conscientização do Autismo, tá? A Raquel é mãe, tá? Do Arthur, que tem 5 anos, que ela pode falar um pouco do filho dela. Eu também sou mãe do Pedro. O Pedro tem 6 anos, é o autista moderado, não verbal. E aí a gente vai falar um pouco como é que é essa conscientização, como é que a gente dá com essas lutas hoje em dia, né? Para a gente conscientizar um pouco, né? A gente está num momento difícil, que é do coronavírus, mas a gente não pode esquecer que também esse dia é dos nossos filhos e vamos conscientizar as pessoas que estão em casa aí, né? Para conhecer um pouco desse mundo. Então, para quem está aí como Rosivana, algumas pessoas me conhecem como Sofia, certo? E aí podem me chamar de Sofia, mas vamos lá. Raquel, pode falar um pouco aí sobre o Arthur, né? Para o pessoal conhecer sobre o Arthur, né? Falei do Pedro. Pronto, Arthur, 5 anos, não verbal ainda, mas porém se comunica. Se comunica com a gente através dos gestos. A gente tem que estar assim, bem atentos ainda para saber o que o Arthur quer. Aquela pessoa que tem que estar antenada no que o Arthur está querendo. A gente se comunica através de gestos, de olhares, porque assim... A mãe que está dentro do espectro do autista, porque a gente, querendo ou não, a família em si, quando tem uma criança no espectro, a mãe, por simbiose o que é? Ela também se transforma em autista. Então, ela vive aquele mundo, ela se prepara para aquela criança, né? Aí, assim, vira uma missão de vida. A gente deixa todos nossos sonhos passados de uma criança que a gente quer que vá para faculdade, tem um sonho de que não é que o nosso filho não vá para a faculdade, eles podem ser virando, com certeza. Eles autistas que já estão na faculdade, estão no mercado de trabalho. O que eu quero dizer é o seguinte, como a gente é assim, muito nova no mundo, porque nossos filhos ainda são crianças, né? O meu tem 5, o seu tem 6, então a gente no mundo do autista, a gente ainda, no mundo do autismo, a gente ainda é novo, né? Tudo muito novo. E cada dia que passa, são novos estudos, novas perspectivas que aparecem. Conquistas, né, Raquel? A gente vê novas conquistas, não é isso? Conquistas, e é árduo, é um trabalho árduo, é uma missão. Deus nos deu essa missão. A gente tem que ver e colocar na nossa cabeça que isso não é fardo, não é
problema, eles não têm doença, doença é curável, isso aí é um transtorno do espectro autista, é um transtorno, é uma condição que eles nasceram com essa condição. Imagina, Sofia, a gente nessa quarentena, né? Nós, brasileiros, nós no mundo, mundialmente falando, a gente está numa quarentena. A gente teve que se isolar socialmente, viu como é difícil se socializar no mundo do autismo? As pessoas, a gente pode dizer assim, as pessoas hoje estão vivendo como é o mundo do autista, como é não se socializar, mas dentro de casa, né? Não ter a sociedade ali fora, não saber socializar com as outras pessoas. Então, hoje tem gente que está, de certa forma, conhecendo um pouco do mundo do nosso filho, né? Porque a gente sabe como é essa socialização, ele está nesse mundo dele, né? Então, a quarentena, né, o coronavírus, algumas pessoas, de certa forma, estão passando pela sua situação e estão vendo como é que também a gente já lidar com isso com os nossos filhos, né? A socialização deles, não é isso? Isso, e nessa quarentena espero que as pessoas saiam mais saudosas, mais respeitosas, mais humanas, porque querendo ou não, eles também fazem parte da sociedade, eles têm todo um direito, tem N leis que abrangem e abarcam e absorvem o mundo do autista, né? A gente tem que ver assim, são muitas leis que amparam essas crianças e que elas precisam sair do papel. Para que elas saiam do papel, a gente tem que fazer um papel de formiguinha. Uma formiguinha só não constrói o formigueiro, né? Então é assim, a gente como mãe, como ativista, a gente tem que lutar pelos direitos dos nossos filhos, porque nós somos avós, avós dos nossos filhos. E assim a gente vai levando e vamos vencer, né? Vamos vencer. Com certeza. Gente, a Raquel, como sempre, né, é uma mãe ativista, tá? O pessoal que tá entrando aí, uma mãe da causa realmente ativista, né? Todos nós somos ativistas, nós mães, todo dia a gente luta, né? A favor dos direitos dos nossos filhos, pela igualdade de direito, pela inclusão, por todas essas lutas que a gente vê no dia a dia, não só para os nossos filhos, mas a gente pode deixar claro para as pessoas que também têm outros tipos de deficiência, né? Hoje é o Dia Mundial da Conscientização de Autismo, mas não é só dos nossos filhos, também são daquelas outras crianças que têm deficiência e que também têm dificuldade no dia a dia, certo? De lidar com as dificuldades que a gente lidar hoje em dia com o mundo da criança com autismo, certo? Então, assim, a gente, para falar hoje desse dia, a gente pode dizer que esse trabalho de formiguinha que a Raquel está falando, a gente já conquistou um pouco disso, certo? Porque temos aí leis, né, algumas leis que, como ela falou, é difícil essas leis ela realmente ser colocada em prática, porque é um trabalho árduo, né? A gente, mães, esse trabalho de leis saírem do papel, cabe a nós, mães, né, lutar para que isso saia realmente do papel, certo? Para que isso realmente dê resultado para os filhos da gente. E hoje, a gente tem já, claro, uma estatística de milhões de pessoas com TEAs, né, os autistas, mas a gente já evoluiu um pouco mais, a gente tem a carteira do MION, né, a carteira, temos outros direitos. Nacional, né? Carteira nacional. E aí, assim, é nacional. Assim, isso já são conquistas que para a gente, para quem tem filhos que foi diagnosticado antes da lei Berenice-Piana, é muito gratificante, entendeu? A gente vê assim, claro que a gente luta todo dia, mas é um trabalho árduo. E essas conquistas a gente tem que todo dia aplaudir, agradecer, porque é em prol dos nossos filhos, certo? Então, um dia, claro, todos os nossos filhos podem ir muito além. Um dia eu quero que o meu filho, ele olhe para mim e diga, mãe, ó, hoje eu estou me formando na faculdade. Então, eu sei que o que fizeram por ele, aquelas coisas que a gente fez, o que a sociedade fez por ele, aquela inclusão, eu sei que foi um trabalho árduo, mas que foi gratificante para mim no futuro, entendeu? A gente esquece, isso é para mais, principalmente para mães, né? Mães de pessoas com TEAs que estiver assistindo a gente. A gente, às vezes, acha que algumas pessoas, por nossos filhos ter deficiência, eles não são crianças. Eles são crianças. Antes de tudo, eles são crianças. Então, eles podem sim se desenvolver. Eles têm uma dificuldade que profissionais, escola, pais, trabalhando nesse conjunto total, ele pode ir muito além. Então, ele, assim,
ele é uma criança que pode evoluir muito. Isso é uma deficiência, né? Que é realmente o termo é deficiência, que com um trabalho em equipe, com essas 3 equipes trabalhando, os nossos filhos podem ir muito além, né? E hoje a conscientização é para isso. Não esqueçam que os autistas estão aqui, que eles podem ir muito além com o apoio de cada um de vocês, certo? A gente também pode crescer muito como pai, com o apoio dos profissionais, certo? Da escola. Então, assim, cada um de nós vai aprendendo um pouco. Nós, mães aqui, eu acho que nem eu, nem a Raquel, a gente não veio com... Ninguém veio com receita pronta para ser mãe, né? Imagina a receita pronta para ser mãe da criança com autismo. Então, e não é só autismo, né? Que o Pedro tem TDAH. Eu não sei se o da Raquel tem uma outra conformidade, mas o meu tem o TDAH, né? Então, assim, a gente não veio com receita pronta. A gente vai aprendendo todo dia. E um detalhe que é maravilhoso nesse mundo azul. A gente vai aprendendo todo dia um dia novo. Então, por exemplo, hoje o meu filho dorme, eu acordo com o meu filho, Pedro, né? Tá dormindo, mas amanhã eu não sei como é que vai ser o dia do Pedro. Então, amanhã eu tenho que saber qual é a receita que eu vou fazer, porque eu não sei qual é a receita desse bolo. Então, assim, todo dia a gente acorda com um filho diferente, mas com o principal de tudo, um amor que eles transbordam pra gente nesse mundo que é tão cheio de injustiça, tão cheio ainda de preconceito, mas com um sorriso, um abraço que a gente sabe como mãe vale mais que milhões de palavras, né, Raquel? Todos os dias eu recebo lambejos, que eu digo sempre assim, eu recebo lambejos do Arthur, porque todo dia ele passa o dia todo me beijando, me mostrando que o amor vai além de palavras, né? Ele quebra fronteiras, né? Que é a fronteira da mãe, do filho, da sociedade em si. Então, o filho, hoje em dia, principalmente o filho TEA, ele precisa de respeito, espaço, porque ele é uma pessoa como qualquer outra. E a reflexão que eu deixo aqui nesse momento de coronavírus é que a gente saiamos, né, dessa pandemia mais humanos, né? O ser humano saia mais humano e que vejam o outro, né? Não olhe só para o seu próprio umbigo, né? A gente saia mais fortalecido, mais humano e cheio de valores, que é isso que a vida importa, valores. E a gente já sabe disso, como é que são esses valores, como é que é ser mais humano, porque os filhos da gente ensina isso todo dia, na prática, o que é isso que a gente está querendo dizer para a sociedade que está aí nesse momento tão difícil, né, de estar dentro de casa, é difícil, mas a gente também se torna pessoas melhores, realmente, que isso sirva de exemplo, né, para quando a gente sair dessa quarentena, né, como você falou, né, a pessoa se torne mais humana, né, nesse sentido. Gente, o pessoal que está entrando aí, boa tarde. Algumas pessoas eu não conheço, tá bom? Tem aqui a Manu, beijo, Manu. Manu, que é psicopedagoga, certo? Foi minha psicopedagoga do Pedrinho, excelente profissional, certo? São profissionais que a gente tem aqui que ajudar nessa evolução de cada um dos nossos filhos, né? Esses caminhos de formiguinha, né? São graças também aos profissionais que a gente tem aqui, tá bom? As pessoas que estão entrando aí, oi. Raquel, vamos falar um pouco, né, desse dia hoje, né? Qual são, assim, o que seria esse dia hoje pra gente? Seria uma conquista de muitas que virão, certo? E que merecem a atenção de toda a sociedade. A gente sabe que tem um número crescente, né? Acho que até a gente pode falar da nossa cidade também, ela tem um número crescente de pessoas com TEA, certo? Que a gente possa mostrar para a mãe, se tiver alguma mãe aqui, que o autismo não é esse bicho tão de 7 cabeças, se você tiver paciência, que não é fácil, a gente sabe disso. Amor, que é o principal. Não nos faltam, né, Sofia? Não nos falta. Amor não nos falta. Buscar o seu direito, não tenha medo. Eu sei que é muito difícil para a gente, que é mãe, é muito difícil a gente buscar. A gente fala em direito porque não é simples. A gente é mãe ativista e a gente briga mesmo. A gente é chamada de mãe barraqueira, né? Eu sou uma que sou chamada de mãe barraqueira. Mas a gente briga, mas não é para nós, entendeu? É para os nossos filhos, entendeu? Se o meu filho evoluiu esse aqui, daqui a 2 anos ele estiver assim, eu sei que tudo que a sociedade às vezes critica, de certa forma, que a gente sabe que a sociedade critica,
foi prol dele, entendeu? Então, essa conquista que eu estou procurando, esse direito que eu estou procurando em prol dele, hoje, vai ser no futuro dele. Então, assim, que as mães escutem, assim, é a melhor coisa do mundo ser mãe da criança do pé. Eu acho que eu e Raquel, eu acho que outras mães que eu também diriam isso. Se a gente fosse para ter 3, 4, 5 filhos, a gente teria com maior amor e coração, porque a gente sabe como é maravilhoso esse mundinho, né? E, assim, a mensagem que a gente tem para dizer é que os pais... Clarice entrou, a nossa mãe aí forte. Oi, Clarice! A nossa outra mãezinha que é forte. É que a gente não desiste de nada, das barreiras. São muitas barreiras a gente enfrenta. Um ponto importante, né, Sofia, a gente aceitar nossos filhos, porque não são todas as famílias que aceitam seus filhos como são. O ponto principal, amar, respeitar e aceitar os filhos tem que vir dentro de casa em primeiro lugar, em prol daquela criança deficiente, né? Porque perante a lei eles são deficientes. Sim, mas, sim. Não é? A gente precisa amar as pessoas que rodeiam nossos filhos, os parentes, avós, tios. Tios, às vezes, um preconceito vem de dentro de casa. Então, a gente tem que começar a quebrar as barreiras dentro de casa para que forme, assim, vamos se dizer, uma bolha invisível para que nada de ruim aconteça àquela criança e que as nossas lutas em prol da evolução dos nossos filhos não cheguem até eles, né? Porque eles são muito sensitivos em relação a isso. Eles sentem, eles não falam, mas sentem, são pessoas inteligentes. São até mais evoluídas do que certas pessoas que têm todo um grau de conhecimento, de formatura, são nossos filhos. Isso pode ter certeza. Com certeza. A família realmente é o ponto principal, né? A aceitação é o começo de tudo para qualquer criança que tem um TEA, né? Então, se a mãe... realmente, quando a gente recebe um diagnóstico, é um baque, né? É como se morresse ali um filho que a gente queria, que não terá, né? Assim é o pensamento de uma primeira mãe que recebe um diagnóstico, que a gente já passou pela essa situação e a gente sabe como é. Então, assim, a aceitação dentro de casa é o primeiro ponto para que essa criança possa evoluir nos demais aspectos que ela precisa, né? Então, se o pai ou a mãe deixar ele ali no canto, porque acha que ele não tem condições de evoluir, porque ali é uma deficiência, acabou o mundo, meu filho não vai mais evoluir, ele vai ficar nesse cantinho. Não existe isso, gente. O seu filho pode ir muito mais, basta você aceitar, entendeu? Ele depende da sua aceitação para evoluir, porque ele não vai ali caminhar sozinho, né? Por mais que existam autistas que tem o caso do Asper, né? Que entra, mas mesmo assim ele precisa da família. Então, assim, a aceitação dos familiares é a primeira coisa para um passo inicial para uma criança que tem um TEA, né? E a gente sabe disso. E, Sofia, mudando aqui esse rótulo aí, que as pessoas precisam também esquecer desse nome, dessa nomenclatura Asperger, não existe mais. Segundo a DSM-5, que está valendo desde 2013, o nível de autismo são 3, nível 1, o 2 e o 3, né? Que justamente a funcionalidade daquele autista, que é o grau de ajuda que ele precisa para a vida, né? Então, por exemplo, nossos filhos, como são muito crianças, eles ainda estão perdurando, transitando entre o grau 3 e 2, 3 e 2, né? Porque o meu está transitando, às vezes tem dia que ele está no 2, tem dia que ele está no 3, então ele fica naquela transição, né? Para quem está assistindo e não sabe o que eu estou falando, o grau é simplesmente isso aí, ó. O grau 1 é quando a criança precisa de pouca ajuda para fazer suas atividades diárias. O 2, ele precisa menti, vou voltando. Retrospectiva. O nível 1, ele não precisa de ajuda, né? Ele não precisa de ajuda para suas atividades diárias. O nível 2, ele precisa de pouca ajuda. E nível 3, ele precisa de bastante ajuda para suas atividades diárias, né? No caso do meu, ele transita muito,
fica mais no 3 do que no 2. Eu não vou dizer aqui que ele é 2, que não é, que eu não vou mentir. Ele é mais para 3 ainda. Mas ele ainda tem 5 anos, ainda tem muita coisa a gente a percorrer debaixo dessa estrada. E assim, a minha esperança, como eu sempre falo, e quem me conhece sabe que não quero, às vezes eu nem quero dizer assim, Arthur falante. Eu quero Arthur funcional. O que é o Arthur funcional? Arthur funcional, eu quero que ele seja independente para a vida dele, né? Porque eu não serei eterna, eu não sei se o pai será eterno, então eu quero deixar ele independente e feliz, que é a coisa mais importante, porque nós nascemos para ser felizes, todos nós seres humanos. Não, a independência, acho que a gente, pessoal, é claro que a fala, né, é uma coisa que a gente ainda não se vê por completo, como você falou. O Arthur está no 3, né, nível 3, e o Pedro nível 2. O Pedro também, ele conversa, mas não formula frases, né? Mas eu acho que a gente quer ver outros avanços, que eu acho que esse potencial da conversa, a gente não vê com a urgência, mas sem essa independência, a funcionalidade, né? De ser independente. Porque a gente, mãe, a gente diz muito, meu Deus, a gente não sabe, esperando todo dia que a gente amanheça com saúde, porque os nossos filhos ainda são tão pequenos e eles precisam tanto da gente, então a gente quer que eles sejam independentes, a gente luta pela independência deles, né? Para que eles possam ser independentes, a gente saber que eles, mesmo não falando, mas que eles conseguiram fazer essa independência. E claro que a gente sabe que nada para Deus falta, e que, claro que nossos filhos, com as terapias que a gente faz, com a escola trabalhando, que nossos filhos podem sim conversar, fazer um diálogo da forma que ele achar que consegue, né? Acho que é isso que a gente tem que ver. Porque é assim, né, Sofia? É uma tríade, 3 pés, tripé, escola, família, terapias. As 3 tríades têm que andar juntas para complementar e completar esse quebra-cabeça do mundo do autista, né? Porque o autista, ele precisa simplesmente dessa tríade para ser uma criança funcional e crescer na vida, não é isso? Sim. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí, certo? A gente está aqui na live, a gente pode até responder, a gente não é expert, mas a gente tem algumas coisas que a gente aprende com a experiência, né, Raquel? Muito bem. A Clarice está perguntando aqui sobre Asperger. Não existe mais essa nomenclatura, Clarice. Não existe mais. Essa nomenclatura foi embora, já está ultrapassada. São níveis, nível 1, 2 e 3 do TEA. Isso. A gente hoje fazendo essa live, né? Ela está afirmando que ela está dizendo. Não estou perguntando. Entendi, claro. Ok. A gente fazendo essa live hoje, porque geralmente o país, o mundo todo, né? Mas veja a dificuldade que a Sofia tem na escola do Pedrinho. Tá falando aqui. Não, gente, infelizmente, a gente tem tanta dificuldade, principalmente na parte escolar, certo? É muito complicado, porque assim, a gente sabe que é complicado para a escola, né? Porque a gente não vai dizer que é fácil, porque não é, porque o sistema, né, ainda, como a gente falou, a gente está andando em passos lentos, o sistema ainda não evoluiu, principalmente a parte federal, o governo, não evoluiu muito essa questão da parte escolar, né? Os professores não têm essa capacitação total, que a gente sabe que não é fácil. Então, assim, é muito complicado, porque a gente sabe que a inclusão em si, aquilo que a gente quer, que a gente faz, de pessoa com deficiência, de autista, né? Que a gente quer, a gente sabe que ela ainda não existe, de fato. A gente convive, a gente conhece, eu, Raquel, Clarice, outras mães, né, que estão aí vendo. A gente sabe que a inclusão, ela ainda está lenta, né? O processo ainda é muito lento. Então, assim, é difícil para a escola, é difícil para os professores, entendeu? Mas eu acho assim, a porta de entrada para essa inclusão começa com a gente, pais, certo? A gente, pais, é a melhor, vamos dizer, formação que tem para essa, principalmente para essa parte da escola, da inclusão. Por quê? Porque a gente ali é aquela chave para dizer como é que os nossos filhos, como é que se pode trabalhar com os filhos da gente. Mas até para chegar a esse ponto, existe ainda muita reclusa. É muito complicado a gente falar de inclusão, porque a gente sabe que ainda não existe, né? E aí, assim...
Porque assim, Pode falar. Sofia, estudar é trabalhoso, pesquisar é trabalhoso, então é mais cômodo você deixar o pá de jarro que eu quero dizer é o autista ali no cantinho dele, do que você trabalhá-lo, né? Então as pessoas... Até porque um ponto que tu tá falando sobre isso aí, é porque, tipo, ele é deficiente, então ele vai evoluir, será? Né? Também vê esse ponto que às vezes em casa e na escola, às vezes algum pode ter esse pensamento, né? É como se o deficiente viesse com a sentença de morte. Essa é a palavra, né? Ele é deficiente, a sentença de morte dele é aquela ali. Ele não vai evoluir nunca. E não é assim. A gente precisa se preparar, o mundo precisa se preparar e ter o principal, que é o respeito por essas crianças, esses jovens, esses adultos com deficiência. E aí a gente fala assim, mas é tão difícil, vocês mães falam, a gente se esforça, tal, a gente estuda, mas, gente, eu acho que a palavra para isso, para a gente que é mãe de pessoas com autismo, é amor. Acho que o principal é isso. Se você, profissional, professor, tiver o amor pelaquela criança que está ali, que é diferente daquelas crianças que estão na sua sala, de certa forma, você vai procurar em prol dele, entendeu? Mesmo que o governo esteja aí não dando capacitação, mesmo que você não tenha o material adequado da sua escola, certo? Mas você tem o principal, o amor. Se você tiver isso, você procura, você estuda, você inventa, você cria, mas você está ali procurando melhoras em prol daquela criança, mesmo que você não seja formado, mesmo que você não tenha especialização, entendeu? Porque a gente, pai, não tem especialização, nenhum de nós temos especialização. Eu não sou especializada em autismo. Manu falando aqui, eu vendo é verdade, Manu, que a Manu tá colocando aqui embaixo. E isso, Fio, um ponto importante. É assim, a gente quando quer, basta querer. Querer vai além de tudo. A gente pega o ponto principal. O que aquela criança autista, aquele deficiente gosta? Então, para a gente poder entrar naquele mundinho dele, a gente tem que saber o que ele gosta. Ele gosta disso, daquilo. Vamos começar a trazê-lo para a sociedade, né? No modo em geral, sabendo o que ele gosta, porque ele é um ser humano, todo ser humano gosta de alguma coisa, né? Sim, a Raquel, peraí que eu tô mandando eu ver aqui o comentário, eu tô tentando ver aqui. Lê os comentários. O Dejinho está dizendo que tem um sobrinho autista e não vejo evolução, não por questão financeira, mas por não ter força de vontade da mãe. Pois é, o que a gente estava falando aqui, eu e a Raquel, a aceitação da família é o ponto principal, né? Porque, assim, não vai ter evolução nunca se a mãe não enxergar isso, né? Isso a gente sabe como ninguém, se não da família, não aceitar essa condição da criança e não buscar recursos, né, ajuda para ela, infelizmente a gente sabe que a tendência, infelizmente, é dessa criança de evoluir para um grau maior. Porque a gente sabe, né, que a gente trabalha todo dia tentando ver a evolução dos nossos filhos, e a gente é mãe que está ali em cima, correndo atrás. Imagine a mãe que não quer, que deixou para lá. Então, assim, é bem complicado, a gente sabe que é complicado. E para essa mãezinha, que às vezes não tem as técnicas, que às vezes a gente não tem técnica, porque não é receita de bolo, né? Essa mãezinha faça o seguinte, ela entre no mundo dele como criança, ela se enxergue como criança, né? Ela se enxergue, ela passe a ser uma criança perto do filho dela, que ela com certeza ela vai estimular e vai conseguir alguma coisinha lá daquela criança, né? Resgatar alguma coisa ficou nele, com certeza. O que não vale é ficarmos de braços cruzados e deixar aquela sentença, entre aspas, de morte, porque o filho é deficiente. Isso que não vale. Uma coisa que, desse teu comentário, até me lembrei da passagem de um filme que eu assisti agora recente, que eu saí comentando para todo mundo, que é O Milagre da Cela 7, que é interessantíssimo, certo? É um filme de deficiência intelectual e, de certa forma, não é o autismo, mas antigamente o autismo era considerado como deficiência intelectual, né? Entrava como TDAH, antes de ter o rótulo todo de ser autismo, né? Isso pelas leituras que eu já li. E aí lá tem uma frase, isso é para a mãe, né? Isso para o conceito que você acabou de falar, para a mãe que não tem esse conhecimento, essa receita de bolo, em que ela fala assim,
Ela pergunta, por que meu pai é diferente? E aí a avó dela diz, o seu pai é uma criança igual a você. Então, você que é mãe, você tem que entender que você vai ser uma criança igual ao seu filho. Então, seja criança para o seu filho, porque é isso que ele precisa, de você sendo criança, para você entrar no mundo dele, entendeu? Então, assim, seja criança para o seu filho, você não tem todo esse preparo, falta recursos, falta terapia, então seja criança para o seu filho, certo? Seja essa criança, brinque com ele, interaja com ele da forma que ele faz, no mundo dele, certo? Que isso é que importa. Acho que o principal é isso aí, o amor e a interação. Se tornar criança no mundo de criança com a criança do Té, né? Isso mesmo. Jean, eu não sei quem é a Jean Rocha, não sei se é... Já é minha prima de coração, mamãe do ano, tá grávida. Olha só, parabéns. Sim, Manu, toda conquista é válida, com certeza. Todos os dias, quando eu acordo, eu digo assim, bom dia, Arthur, todos os dias da minha vida. E tem dias que eu vejo ele fazer aquilo pra mim, eu ganho o meu dia. É a coisa mais linda da minha vida. Eu sei que ele se esforça, eu sei que ele vai além, eu sei que ele vai conseguir. Porque assim, a gente como mãe, lutadora, ativista, a gente luta e a gente vai ver o mundo mais inclusivo, as pessoas respeitar de verdade essas crianças. A gente chama criança porque os nossos são crianças, mas são pessoas, né? A gente tem que trocar essa nomenclatura de criança para pessoas. São pessoas que precisam de respeito, a palavra principal, respeito e empatia. A gente tem que ter muita empatia para esse próximo, né? E o coronavírus com certeza vai trazer uma empatia e um respeito para essas pessoas que estão precisando, né? No caso, nossos filhos, nesse mundo. Hoje nós estamos, né? Hoje o foco principal é esse, mas a gente está fazendo essa live aqui para o pessoal entenda. Claro que é uma coisa que tá um caos, a gente sabe da preocupação, a gente também como mãe sabe, mas que hoje essa data não seja esquecida jamais, a gente não vai esquecer mesmo a gente trancar dentro de casa para esse dia, para essa conquista para os nossos filhos, certo? Obrigada, Jane, pela iniciativa. Acho que a iniciativa não é só da gente, né? De algumas mães que também lutam. A gente colocou essa live aqui porque a gente queria fazer uma coisa diferente, já que a gente não pôde ir para as ruas, né? Porque temos que ficar isolado e não podemos fazer de outra forma. Mas eu acho que a ideia principal aqui é de conscientizar mesmo esse dia hoje, né? Que a gente está, é de mostrar para os pais, né? Se tiver algum pai aí que tem já a Clarice, né? E outros pais, né? E que a gente aprende com os filhos da gente, que os nossos filhos podem ir muito, muito além, que os nossos filhos são as coisas mais importantes da vida da gente, e que um simples oi, como disse a Clarice, é como se a gente tivesse ganhado o dia todo da gente, entendeu? É como se a gente não... A gente já sabe como é o sentimento. Imagina a gente, mãe de autista, escutar um oi, um bom dia, uma palavra, né? Então, assim, tudo isso representa uma imagem, né? Porque nossos filhos também têm super habilidades, alguns têm, outros não têm, que isso é característica do autismo, porque a gente também tem que começar a tirar essas nomenclaturas de que, autista é inteligente. Nem todos autistas têm essa evolução. Alguns sim, mas tem outros, né? Dr. José Leandro, que médico do Pedro, que diz isso. Nem todos vêm com essa inteligência, né? Mas tem uns sim que tem suas habilidades, né? Então, assim, a sociedade hoje, quando vê o autista, diz assim, ele é super inteligente. Gente, calma. Às vezes ele não é super inteligente, ele tem outras habilidades, mas ele não é super inteligente, tá bom? Porque assim, o autismo, ele vem também com muitas comorbidades, né? Comorbidades são outros problemas que são entrelaçados ao autismo. Por exemplo, o meu tem problemas sensoriais. O que são problemas sensoriais? É a disfunção sensorial, é o cortar do cabelo, que é como se fosse assim, muito difícil para ele aceitar o corte de cabelo. É como se fosse assim, um puxão de cabelo que a gente desce na gente mesmo, né? Não dói, né? Então, o puxão de cabelo, né? Aquele puxão de cabelo.
Então, cortar o cabelo, cortar as unhas, né? O toque ele já gosta, o meu já ama abraçar. Então, cada autista é único. Cada autista é único, né? Nenhum é igual. Por isso que é um espectro, né? Todos são diferentes, como qualquer ser humano, somos diferentes. Justamente, o da Raquel, né, tem a questão da funcionalidade, né, dificuldade sensorial, né, e o Pedro, acho que a maior dificuldade, como ele tem TDAH, né, é a imperatividade, né, mas a gente vai trabalhando, né, e como ela falou, cada autista é único. A Manu falou aí que nós estamos em isolamento, mas a internet serve para isso, serve mesmo, viu, gente? A gente está aqui divulgando, mostrando como é ser mãe de uma criança com autismo, né, que é maravilhoso, modesta parte, e a gente vai aprender. Pra ti, o que foi que te transformou em ser uma pessoa melhor? Eu, como Raquel, eu me transformei numa pessoa melhor depois que eu soube que Arthur era autista. Eu me transformei num ser humano. Eu, todos os dias, ao acordar, eu agradeço a Deus pela pessoa que eu tô me transformando. Porque, assim, eu antigamente só olhava para o meu umbigo. E, assim, Arthur veio a me ensinar que a gente precisa também pensar e olhar para o próximo, né? Ter empatia, que é a sua palavra. Eu acho, Raquel, né? Que essa é a palavra que tu falou. Eu acho que toda mãe ou todo pai de autista, eu acho que tem esse mesmo pensamento. A gente se sente humano. A gente renasce. A gente aprende o que é solidariedade, o que é amar o próximo, os defeitos, a gente aprende a honestidade, certo? Eu acho que torna a gente mais humano. O autista não mente, né? Ele é totalmente sincero, então a gente aprende isso com ele, a gente aprende a ser mais humano. Eu acho que é o que você falou. O que me mudou é ser mais humana, né? Mais solidário com o próximo, amor ao próximo, certo? Ajudar o próximo. Eu sou muito de querer ajudar o próximo, isso já é de mim, mas com o Pedro melhorou muito mais, entendeu? De que dar-lhe uma ajuda, uma palavra, um conforto, ajuda muito, principalmente a esses pais. A gente que é pai, que quando conhece o primeiro pai de primeira viagem, a gente fica, já sabe como é todo aquele primeiro mudinho, né? E aí a gente fica dizendo, não vai ser fácil, mas também vai ser maravilhoso. Aproveite, você vai mudar. E a gente sabe que a gente muda, a gente nunca é mais a mesma pessoa. A gente muda para melhor, eu acho, né? É isso que a gente sabe que a gente muda para melhor. É verdade. As comidas tem o Lucas. Não sei quem é o Lucas, teu amigo. O filho dele tem dificuldade sensorial, né? Quando os filhos da gente começam a dar essas conquistas pra gente, é a melhor coisa da vida, né? Ele falando que o filho dele aceitou cortar as unhas, as comidas, a falar mamãe e papai, né? Então, assim, isso aí já são conquistas que a gente ficou feliz demais, né? A Clarice dizendo que já virou uma briguenta. Na verdade, a gente é barraqueira. Eu não sei, né? A gente que luta, principalmente, por exemplo, eu, né? Eu gosto muito de focar, às vezes, na lei, né? Até pela minha formação como assistente social, né? Que sou graduada, que a gente vai atrás dos direitos. É muito difícil, gente, é muito difícil. A gente, mãe, a gente é criticada mesmo, né? Até, às vezes, por incrível que pareça, a gente sabe que existe mãe que às vezes não concorda, porque eu sei como é complicado. Imagine você se expor em nome do seu filho, né? E, sei lá, o seu filho pode ser julgado por isso, né? E eu acho que é o maior medo que a gente tem. A gente tem medo que nossos filhos sejam julgados pelas atitudes da gente. Claro que a gente tem, porque eles são indefesos. A gente sabe que eles são totalmente indefesos. Então a gente tem esse medo. Você não tem medo disso como mãe, porque você vai atrás do direito do seu filho e se der algum problema... Não, morro de medo. Eu vivo 24 horas pensando como é que é o Pedro lá fora, porque eu vou atrás desse direito dele. Existe sim esse medo, lógico que existe, a gente tem esse medo. Mas se a gente tiver esse medo e não for buscar em prol dos filhos da gente, quem vai, né? Ninguém vai, infelizmente, ninguém vai. Somos nós, pais, que vamos, entendeu? A Berenice Viana, né, que é a lei do autista,
ela foi uma única mãe, gente, uma única mãe no país todo que lutou em 2012 para conseguir a lei para o filho, a lei que amparasse não só o filho dela, mas todas as crianças com autismo. Então daí você tira, se tem uma mãe para fazer isso não só pelo filho dela, mas por todos os filhos, por que eu, mãe, não posso fazer pelo meu filho e por todos os outros? Fala de ir buscar a mesma tarde desse direito. Eu acho que a maior conquista que a gente tem é tirar como base a Berenice Piana, que é uma mãe que foi à luta, que tem a lei hoje colocada em prática, certo? Que é a lei do autista, que leva o nome dela, e ela mostrou pra gente, ó, sou eu sozinha, eu fui atrás, entendeu? Eu tive barreiras, não foi fácil. Então que a gente conscientize, entenda isso. A gente pode ir sim, não é fácil, mas não vamos deixar do jeito que tá, se tá melhorando, tá, mas se está difícil em tal órgão, se eu já dialoguei, claro que a gente tem que conversar, se eu já dei meus pontos, eu expliquei e assim não teve resultados, infelizmente o direito é o que cabe a nós e a justiça está aí para isso. Ou às vezes não, a gente não sabe, né? Nós vivemos um país, um mundo tão complicado, mas que a gente não desista nunca, conscientize sempre. A palavra é conscientização, e hoje a gente está conscientizando vocês que estão aqui assistindo, a gente não pôde estar rua, mas a gente está aqui na live, certo? Conscientize, não em prol dos nossos filhos, mas também ao próximo, para que aquele próximo não julgue aquela criança, certo? Eu sou mãe que quem me conhece sabe que eu luto muito em prol do Pedro, né? Nunca desisti de nada, mesmo diante das dificuldades. Mas a gente vê muito preconceito, sabe? É muito julgamento. E aí são coisas tão simples que eu acho que a população, a sociedade deveria observar. Então, se a criança está ali, ela está correndo, ela está gritando, não precisa de entrelinhas entender que essa criança tem alguma dificuldade, entendeu? Então, assim, às vezes a gente para lidar com essas situações que a gente não sabe. Muitos pais fogem da resposta para a sociedade, entendeu? Chega com o filho, aí acontece algum imprevisto, aí o pai prefere esconder, né? E ir embora em determinada situação do que falar, ó, meu filho é deficiente, meu filho tem autismo, ele vai ficar assim, ele é assim. Então, eu trouxe para esse ambiente pronto. Mas às vezes a gente tem tanto medo da sociedade, a gente tem medo, porque a gente sabe disso. Não é medo, mas é complicado, né, Raquel? São os filhos do quarto, né? Que são chamados filhos do quarto. A criança sai da rua e começa a conviver só dentro de casa, né? Por quê? Porque a família teme ao olhar feio do próximo, a fofoca do vizinho. E isso a gente não pode nunca, jamais permitir. Porque nessa vida, Deus nos deu essa missão de ser pais de crianças com deficiência. E para os que têm os graus nível 3, que é o grau mais comprometido, grave, a gente é a voz deles, né? Então, enquanto eles não tiverem domínio melhor sobre si, então a gente é que está nessa terra bem aqui, é que estamos representando nossos filhos. Então, se eu não representar o meu filho aqui nessa terra, quem vai representar melhor do que eu? Né? Então a gente tem que pensar assim, não tem que temer. Medo todos nós temos, acho que todo ser humano vive de medo, pânico, mas a gente tem que ser mais forte do que isso, porque o amor que a gente sente pelos nossos filhos, ele quebra barreiras de todos os sentidos. Com certeza, o pessoal que está entrando aí, né, a Marciana entrou, que é outra mãe da causa, né, a gente tá na live, certo, gente? Para quem estiver aí entrando, a gente está na live hoje, que hoje muitos já viram nas redes sociais, né? E hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, tá? Eu, né, e Raquel somos mães de 2 crianças com autismo. E aí a gente já tirou esse tempinho hoje para falar um pouco de como é o nosso cotidiano, né? De como é ser mãe da criança com autismo, né? Quais são as barreiras que a gente enfrenta, como é que é a luta do dia a dia, porque eu acho que a gente passando isso agora aqui nessa live, alguns pais que vão assistir, que estejam aí assistindo a gente, entende um pouco o que a gente está falando, né? A gente tem que realmente conscientizar a todos, desde o pai, ao profissional, à escola e à sociedade em todo, entendeu? E acho que é isso, né? A gente está aprendendo todo dia. A gente aprende todo dia um dia novo, né, Raquel? A gente tem com pessoas certeza. que acham que a gente...
O viver é de cada dia, né? Cada dia viver um dia só. Não viver os outros dias. Não sofrer para o futuro. Viver o dia presente. Não. A gente nem pode, a gente, mãe de autista, não pode. Manu é mãe. A Manu é vários pais, várias crianças autistas mesmo, vários anjos azul mesmo. A gente realmente não pode, a gente nem pode se dar esse luxo de sofrer antecipadamente, porque a gente tem que viver esse dia, né? E a gente vive todo dia um dia diferente, né? Nossos filhos são um dia diferente todo dia. Então a gente aproveita o máximo possível esse dia diferente, né? Então, assim, a gente tá aqui, os carros passando, né? Vocês não olhem aí que estão passando os carros. Mas é isso, gente. A gente, se vocês quiserem dar alguma sugestão de perguntas aí, né? Podem ficar à vontade, né? A gente está aqui na live, pronto para tirar dúvidas de vocês, né? Saber conhecer um pouco mais. A gente já conhece algumas mais aqui, né? Que é a Clarice, Marciana, Raquel, certo? E a gente está nesse mundo aí nesse dia hoje, não é só esse hoje. A gente tem que deixar claro que, claro, hoje é uma data específica, porque é mundial. Mas todo dia é o dia do autista. Não esqueçam disso. Todo dia nós estamos aqui com nossos filhos. Todo dia a gente está lutando com eles. A gente está aprendendo com eles, certo? Então, todo dia é o dia deles. A gente sabe disso. Todo dia é um dia novo para a gente. Então, eu acho que a gente tem que ver isso, né? A gente tem tanta coisa boa que a gente poderia dizer dessa conscientização, né? O que a gente conseguiu já. A gente tem como uma conscientização, a gente tinha o censo, né? Nossos filhos esse ano iriam entrar no censo, né? Então, eles vão entrar, lógico, porque devido ao coronavírus, eles não vai ter a pesquisa, mas tem o censo, tem a carteira nacional, certo? Tem a lei Berenice Viana, certo? Tem a lei da pessoa com deficiência. Então, tudo isso daí são conquistas, né? Tudo isso são conquistas. Tem a lei de inclusão, né? Tem a lei de inclusão. Sim, tem a lei de inclusão, né? Que a gente acha que não tem lei de inclusão, mas tem, gente. Só que a gente tem que estudar, né, gente? A gente vai toda hora estudando, pesquisando, seguindo grupos para saber como é. Então, assim, a gente tem muito que aprender. Vitor Vieira dos Santos, boa tarde, chefe, sempre alerta, é um chefe escoteiro. A Aninha está mandando eu ler um comentário aqui. Manu, perguntando como é que está o Arthur na escola. A Manu está perguntando. Arthur na escola tá do jeito que você conheceu e viu. A gente sabe como é a questão de escola, né? Aí o pessoal pergunta, como é que está sendo essa quarentena considerável de vocês que não estão na rotina? Não, imagine, a gente está se virando. A gente já se vira, a gente se vira mais, né? Todo dia a gente se reinventa, né, Sofia? Se reinventa. Todo dia a gente se reinventa um novo dia. Aquela diz que é péssimo. Mas a gente, mãe de autista, já sabemos como é isso, porque a gente todo dia, de certa forma, vive um dia diferente, né? Só que o que acontece? É a rotina, né? Para aqueles que têm a rotina, segue a risca, como o meu, não sei se o da Raquel, a maioria segue, né? Mas o meu segue bastante a questão de horário. Então, eu tenho que ocupar aqueles horáriozinhos, né? Os profissionais estão aí para ajudar, né? Aqueles que têm os profissionais. Mas a gente é pesquisando, o que é que eu vou fazer hoje com o Pedro? Meu Deus, ele está no isolamento, ele vai ficar em casa. Então, assim, pra gente, a gente também se reinventa, né, nesse momento. A gente já se reinventa, né? E a gente se reinventa mais nesse momento. Nessa quarentena que a gente está, né? Entrou aí a Ana Carina. Boa tarde. Nossa, não sei se é sua amiga. Quem está entrando, certo, gente? Hoje a gente está fazendo uma live aqui, duas mães, certo? A Raquel e eu, Sofia, que não é Sofia, é Rosivana, mas todos preferem que me chamem Sofia. Essa é uma longa história. A gente está falando um pouco do dia de hoje, né? Que é a conscientização mundial do autismo, certo? Para a gente divulgar um pouco como é esse dia, né? Não só esse dia, mas todos os dias. E a gente fez essa live para isso, né? Para a gente escutar dicas, né? Se vocês quiserem perguntar, e falar também como é a nossa experiência como mães, né? Que a gente sabe como é a nossa experiência. A Giovana, né? A Giovana foi AT do Pedrinho, excelente AT. Para quem não sabe, o AT
acompanhante terapêutica, tem a Manu que também foi, né? E ela sabe como é essa dificuldade, né? E a gente tá aprendendo todo dia, né? Pode falar aí, Raquel. Tô aqui só na água, gente. Na água ou na cerveja? Na água, mulher. A gente, mãe de autista, tem que desopilar um pouco, porque senão a gente realmente, não consegue, viu, nessa quarentena. Aí, à noite, quando os filhos da gente estão lá no 13º sono, a gente pega uma cervejinha, um som e escuta. Porque aí, no outro dia, a gente amanhece com as energias carregadas, né? É a única coisa que a gente tem nessas quarentenas, agora, ultimamente, né? Ela riu. Ai, é verdade, é verdade. Que maravilha esse momento. A Jane Rocha. A Jane é professora? Assistente ela é assistente social. Da minha área, eu também sou assistente social, viu? Bom, melhor professor que existe, modéstia à parte. Eu acho que é professor, que o professor abarca tudo. Abarca tudo, né? Porque sem vocês a gente não poderia ser assistentes, psicólogos, né? Com certeza, que a Raquel não falou aqui, mas a Raquel é professora, né? Psicopedagoga, clínica institucional e hospitalar. Então, assim, já abarca em tudo, né? A gente depende muito. Não, Paris, eu não virei cachaceira, viu, amiga? A gente bebe razoavelmente no sábado, numa sexta, pronto. Aí a outra. Não, gente, mas é sério. É no TikTok todo dia, o TikTok. O TikTok é que tá distraindo a gente um pouco, porque, gente, a gente é mãe de... Olha, historiadora. Muito... Ai, que maravilhoso. Historiadora, muito bem, Jane. Eu acho que é Jane, não sei como é o nome dela, mas que legal. Janiele. Gente, pois é, nós estamos falando aqui desse dia hoje. A gente brinca aqui um pouco para desopilar, porque a gente... Oi, Pedro. O Pedro está aqui, saindo todo pintado. Ele está fazendo desenho, adora desenhar. É uma das habilidades do Pedro é desenhar, né? O Pedro está aqui desenhando, destruindo a casa, de certo modo, né? A Janiele. E a Raquel falou teu nome. E o Pedro está aqui brincando. Mas é isso, gente. A gente está para conscientizar, né? Para falar um pouco como é a vida, como é a nossa rotina, né? Todo dia é uma rotina diferente, todo dia. Como essa luta que a gente passa, né? Passam para... Não só na quarentena, mas no dia a dia. O tempo está inspirando. O tempo está inspirando e a minha mensagem que eu deixo assim para todos que vê nossa live é mais respeito. Respeito. Precisamos de respeito para com nossos filhos, para com o próximo. Isso é que é a nossa maior missão como ser humano. Independente da deficiência ou não, nós todos somos seres humanos. Então a gente tem que ter muita empatia com o próximo. Sim, também vou deixar aqui acrescentar já as palavras da Raquel. A palavra hoje é conscientização, certo? Divulguem, apoiem, não só hoje, mas todo dia, certo? Inclua nossos filhos. E é isso, respeito. A gente precisa de respeito para os nossos filhos, para a gente que é mãe também, certo? Então, assim, abracem essa causa e a gente está todo dia lutando em prol deles. E vamos à luta, certo? Depois a gente aparece com mais live, né? Que foi bem interessante. A Raquel saiu bem na live. Obrigada a todos vocês que participaram desse momento, tá bom? Então, respeito e coloque a sua blusa azul hoje, certo? Bate aquela foto, que hoje é o nosso dia, viu? Tchau, Raquel. Desliga aí, mulher.